Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou muito feliz aí com alguns comentários, né? Continue é, conversando com a gente, né? Colocando suas ideias aí. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho de mecânica, né? Sei que para muitas mulheres aí isso é um bicho de sete cabeças, mas pode crer que não é tão complexo assim, tá bom? A gente precisa ter algumas ideias, né? A gente precisa ter um pouquinho do conhecimento, até mesmo porque, né? Às vezes tem muitas mulheres aí independentes, né? Que moram sozinhas, né? Que tem o seu veículo ali, às vezes não sabe trocar um pneu, né? Então é uma orientaçãozinha ali que a gente pode estar ajudando, né? Como trocar um pneu, né? A gente sabe fazer, então a gente não depende de homem também para conseguir trocar um pneu. Lógico que se tiver um homem ali, lógico que a gente não vai sujar a mão, né? Mas a gente sabendo fazer, a gente também faz, né? Lógico ali, em situações ali que a gente não tem ninguém, né, por perto, você não vai ficar ali parada com o pneu furado sabendo trocar, né? Mas a gente tem que ser curiosa, viu? Então eu falo muito isso nas aulas de legislação com os alunos, né, de uma forma geral, porque a gente precisa ser curioso. Então essa curiosidade nossa de querer aprender também é importante porque numa situação, né, de eventualidades, né, que pode acontecer, a gente sabe ali, às vezes foi uma mangueira que rompeu, você consegue cortar ela, fazer a união de novo, ter uma abraçadeira ali de novo. Às vezes é a abraçadeira que quebrou. Se você tiver um estoquezinho ali no carro, né, de algumas ferramentas ali e até mesmo essas coisinhas básicas, né, uma lâmpada queimada, né, tudo isso a gente sabe fazer, tá bom? Então, coisas importantes aí. Nós vamos estar falando sobre mecânica, então não é um bicho de sete cabeças. Mas antes de ir pro vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos, não se esqueça de deixar o seu like pra gente e compartilhe com seus amigos, tá bom? Então vamos ao vídeo aí. Então vamos lá, esse é o nosso começo aqui, né? Deixa eu pegar só a caneta aqui. Primeira parte importante, né, que eu gosto de falar, né, introduzindo mecânica, muitas pessoas às vezes vai levar um carro no mecânico, coisa assim, aí fala assim, entrega a chave e fala assim, ó, meu carro tá com problema, resolve pra mim, né, tipo isso. Então nem sempre, às vezes a gente chega no mecânico alegando isso, falando, meu carro tá fazendo barulho, se vira e descobre aí. Né? Então a gente tem que ter pelo menos uma noção, né? Coisas importantes aí que a gente pode falar com o mecânico. Ó, na hora que eu viro o meu volante para a direita, o meu carro estrala perto da roda. Ó, você deu uma luz para o mecânico para ele saber aonde que pode ser que esteja esse problema, tá bom? Então é coisas importantes aí só, né, que eu gosto de falar no começo, para vocês poderem estar atentos sempre a tipos de barulhos diferentes e da onde que vem esse barulho, tá bom? Importante também saber, tá? Primeira parte de mecânica que a gente tem, né? Todos os livrinhos de legislação aí que a gente tem, a parte de mecânica, ele foca um pouquinho sobre os instrumentos no painel, né? Então aqui a gente tem um painel, né? Bem simples, né? Aqui a gente tem a parte separadas aqui, então a temperatura, o RPM, eu vou dar os nomes aí para vocês aí para conhecerem aí as informações do painel, tá? Então o primeiro deles aí que a gente tem é a temperatura, né? Então às vezes pergunta, para que serve o termômetro do carro? Serve para controlar a temperatura do veículo, né? Então a temperatura ela é controlada por esse visorzinho aqui, né? Que a gente tem esse pauzinho aqui, ó, ele trabalha normalmente até a metade, né? Se ele estiver passando mais ou menos desse ponto aqui, ó, se ele estiver para cima, igual tá o azulzinho aqui, ó, significa que o carro seu está esquentando. Então a gente tem que parar para poder olhar, né? Mas todo carro tem um padrão, né? Então olhe o seu padrão aí para saber se o normal é até aqui ou se é menos um pouquinho. Normalmente é até o meio, tá bom? O outro que a gente tem aí nem todo carro tem esse RPM, tá, gente? Que é rotação do motor por minuto. Então, quando a gente fala que tem esse visorzinho aqui, ele ajuda na troca das marchas. Então, normalmente, quando o carro ele tá ligado, né? Velocidade inicial ali, ligado, sem estar andando nem nada, ele fica em 1000 RPM, que a gente fala que é a rotação do motor por minuto.
E a partir dali, na hora que você arranca o carro, você consegue fazer a troca das marchas através. Na hora que o ponteirinho chega no 3, ele tá te pedindo a próxima marcha. Aí você põe a segunda, por exemplo. Aí na hora que você começa a acelerar de novo, depois que você soltou a embreagem, você começa a acelerar de novo, o ponteirinho começa a subir de novo. Chegou no 3 de novo, ele tá te pedindo a terceira. E assim sucessivamente, tá? Então, toda hora que ele chega no 3, você vai escutar que o barulho do carro está com a rotação um pouquinho mais alta. Então, nesse caso, a gente chama de RPM, tá bom? Nem todos os carros têm isso aqui, beleza? Então, é só mesmo pro conhecimento aí que alguns têm, outros não. Outra coisa que a gente tem é o velocímetro, né? Então, uma pergunta também que cai em prova é: para que serve o velocímetro do carro? Velocímetro serve para medir a velocidade que o carro está no momento, tá? Então, esse ponteirinho aqui, ele começa do 0, né? Normalmente a gente tem outros marcadores aqui mais abaixo que começa do 0, vai do 0 ao 10, ao 20, ao 30 e assim até chegar no último pauzinho aqui do ponteiro do velocímetro, tá bom? Então, nesse caso, a gente chama aí de velocímetro. O outro que a gente tem também é o marcador de combustível, né? Então, a gente tem o combustível, ele tem modelos de carros que é assim, né? Tem modelos de carros que já é mais digital, aí você tem os ponteirinhos que sobem, né? As luzinhas que acendem, né? Então, ele é mais digital um pouquinho. Mas tem muitos modelos ainda que é dessa forma aqui, tá bom? Chegar aqui beirando esse Ezinho, significa que seu carro tá entrando na reserva. Então tem que abastecer, para não ficar na mão aí no meio da estrada, tá bom? O outro que a gente tem já vai ser o amperímetro, essa luzinha aqui específica de bateria, né? Então, às vezes pergunta na prova assim, para que serve o amperímetro do carro? Ele mede a tensão da corrente elétrica. Né? Se caso a tensão, né, o marcador, né, mostrar que está com um nível mais baixo, ele vai acender essa luzinha aí da bateria no seu painel, tá bom? Indicando que a sua bateria não está sendo recarregada o suficiente ou ela está abrindo o bico já, né? Tá na hora de trocar a bateria, beleza? Outra coisa que a gente tem é o manômetro, né? Normalmente tem alguns carros que essa luzinha não é azul, essa luzinha normalmente também é vermelha, tá? O manômetro, ele é um indicador, né, que mede a pressão do óleo no motor. Então, ele acende essa chaleirinha aqui no painel. Se a chaleirinha acendeu, pare o carro, não fique andando com o carro com a luzinha acesa. Principalmente porque ela é vermelha, tá, gente? Então, luz vermelha acesa no painel é um sinal de perigo, tá bom? Então, nesse caso, não fique andando com o seu carro aí, porque pode ter esgotado o óleo, ter vazado de alguma forma, né? E você tá arriscando aí a fundir o motor porque tá sem óleo, beleza? Outro que a gente tem aí é o odômetro. Nós temos essa numeração aqui, ó, aonde que ele mede a quilometragem que o seu carro já percorreu, tá bom? Então, desde que ele é fabricado até o dia atual, você tem toda a quilometragem que seu carro já percorreu desde que saiu de fábrica, né? Tem um outro odômetro também que a gente chama odômetro parcial. Parcial é aquele, a gente tem um nome mais específico nos carros hoje mais novos, chama trip. Esse trip é porque você consegue zerar e fazer um cálculo, por exemplo, de viagens, né, que vocês vão fazer aí, quantos quilômetros vocês vão gastar, ida e volta, durante lá, né, a estadia, essas coisas. Então, é o odômetro parcial. Esse tem como zerar. O odômetro total, a gente não consegue zerar, é o que sai desde fábrica até o dia atual, tá bom? O outro que a gente tem aí, não, aí só, né, que eu coloquei de mais importantes que a gente tem do instrumento do painel são esses aí, tá bom? Se gerou alguma dúvida ou se querem perguntar alguma coisa também mais específico do painel, mandem aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Próxima coisa que a gente vai falar é sobre o motor, né? Às vezes cai muito em prova perguntando sobre como que a gente entende um pouquinho a questão do motor, né? Então, o motor, ele é separado em dois tipos de peças, né? Então, vocês vão ver assim, ó, perguntas. Quais são as peças fixas do motor? Quais são as peças móveis do motor?
tá? Então a gente separa um pouquinho o motor. E só para vocês conhecerem um pouquinho sobre essa parte do motor, a gente separa o motor em 3 partes, ó. Então aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó, a gente chama ela de cabeçote. É a parte de cima do motor, aonde que fica as válvulas, aonde fica as velas, os cabos, tudo fica ali em cima ali, né? E a parte do meio, que é essa daqui, ó, a gente chama a parte mais pesada do motor. Então é o bloco. Então é separada em 3 partes. A parte de cima, que é o cabeçote, a parte do meio, que é o bloco, e a parte de baixo é o cárter, é onde que armazena o óleo embaixo, tá bom? Então, dividindo em 3 partes o motor, você tem cabeçote, bloco e cárter, tá bom? Dividindo nas peças, né? Igual eu tava falando com vocês, as peças, elas são divididas em peças fixas e peças móveis. Qual é a diferença de ser uma peça fixa e uma peça móvel? Peça fixa é porque a peça ela está parada, não tem movimento. Peça móvel é porque você vai ter um movimento constante dentro do cilindro ali, por exemplo, né? Então a gente tem o pistão que sobe e desce dentro do cilindro. Então a gente vai chamar de peças móveis, porque elas estão em movimento o tempo inteiro ali dentro do motor, tá bom? E essas peças móveis precisa de lubrificação, porque ao ficar roçando numa outra peça fixa, por exemplo, ela acaba desgastando aquela parte ali do ferro, né? Ferro com ferro vai desgastar. Então, aonde que precisa de lubrificações, né? Então, tem todo o sistema de lubrificação ali que ajuda nessas peças aí, tá bom? Então, a gente tem mais comuns aí. A gente tem o cabeçote, né, das peças fixas, tá bom? As peças mais comuns e mais propícias a perguntar em prova, né? Então, a gente tem aí cabeçote, bloco, junta de vedação, cárter e cilindros, tá bom? Então, são as peças mais comuns aí que a gente tem como fixas. E das peças móveis? Então, quando a gente fala móveis, a gente vai ter pistão, biela, virabrequim, volante do motor. São as peças mais comuns aí de peças móveis. Vou explicar que eu tenho um próximo desenho aqui, ó, que eu montei para vocês verem aí como que funciona, né, o motor. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o ciclo de Otto, né? O que é o ciclo de Otto? São os 4 tempos do motor. Então, o primeiro tempo a gente tem a admissão, é aonde que vai entrar a misturar combustível dentro dos cilindros. A gente tem o segundo tempo do motor, é a compressão, é a hora que o pistão sobe assim, comprimindo aquele ar que está ali dentro. E aí a gente tem aquela compressão acontecendo ali, né? O terceiro tempo é a explosão, onde que a vela solta a faísca. E o quarto tempo é a exaustão, né? Ou o escape, né? Então, aonde que você vai ter os gases saindo pelo sistema de escapamento, tá bom? Então, aqui nesse desenho aqui, ó, ele tá te mostrando os 4 tempos acontecendo aqui, ó. Então, esses números aqui está te mostrando em qual tempo é. Então, o primeiro tempo, ó, o pistão desce e entra o azulzinho aqui, que é a mistura ar-combustível, tá bom? Quem faz a mistura ar-combustível? A injeção eletrônica. Então, ela joga essa mistura já pronta ali dentro, pela válvula, né? Então, a gente tem uma válvula que é de entrada e a gente tem uma válvula que é de saída. Então, esses dois ali em cima são as válvulas. Esse daqui do meio é a vela, né? O que solta a faísca. E nós vamos ter aí os 4 tempos funcionando. Então, primeiro tempo, a admissão, o pistão desceu. Segundo tempo, o pistão sobe e comprime. Terceiro tempo, a vela dá a faísca. E o quarto tempo, os gases queimados aqui vão sair pelo sistema de escapamento, tá bom? Então, os 4 tempos aqui acontecendo ao mesmo tempo, em basicamente 2 movimentos do pistão, né? Então, ele desceu, subiu e já aconteceu os 4 tempos ali, tá bom? Só para poder ficar um pouquinho mais fácil de compreender, os carros hoje a gente tem, no normal, a gente tem carro 4 cilindros, né? Então, esses carros aí que a gente chama de 4 cilindros, é porque eles têm 4 cilindros aqui, né, no motor, no bloco, aonde que você vai ter os 4 tempos funcionando em cada um do cilindro ali diferente. Então, se nenhum está acontecendo a admissão, no outro está acontecendo a compressão, no outro a exaustão e no outro a explosão, tá bom? Então, igualzinho tá no desenho aqui, ó. Se reparar, cada um está acontecendo um tempo diferente
E exatamente igualzinho ali, ó. Os dois do meio descem juntos e os dois da pontas também trabalham juntos ali, subindo e descendo junto, tá bom? Então, para identificar as peças, ó, a gente tem o volante do motor, é essa peça aqui que tá girando. Na realidade, é essa peça, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. É essa peça aqui, ó, que tá girando, é o volante do motor. Essa parte aqui do meio, você tem um eixo que passa aqui, ó, direto aqui, ó, de canto a canto. A gente chama de virabrequim, que é o eixo que vai ficar girando, né? A biela, no caso, que tá ligada aqui, ó. A biela é esse pauzinho aqui, ó, do meio aqui, ó. Esse aqui, pauzinho. Esse pauzinho aqui também. Esse daqui, ó. É o que segura o pistão. Então, isso é a biela. O pistão é essa parte aqui de cima, aqui, ó. Esse ferro que sobe e desce aqui dentro, aqui, ó. Acopladinho aqui, ó. Todos esses aqui, ó. Então, esse ferro aí subindo e descendo é o pistão. E essa parte, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar um preto aqui, ó. Aonde que eu vou desenhar aqui agora? Ixi, deixa eu pegar um mais grosso aqui, um tiquinho, ó. Só pra vocês poderem verem, ó. Essa parte aqui, ó, que eu tô passando aqui, ó, é os cilindros. Então, não tem o desenho muito específico deles, mas só pra vocês entenderem que você tem os 4 cilindros ali trabalhando e o pistão sobe e desce dentro dos cilindros. Ou câmara de combustão, vocês podem ouvir também falar sobre câmara de combustão. Então, essa é a ideia dos 4 tempos do motor aí, tá bom? Então, espero que tenham gostado aí, né? E curtem bastante aí essa parte de mecânica. Não é difícil, né? Mas é só a gente ter um pouquinho mais de compreensão aí de como que funciona os 4 tempos do motor, tá bom? Não esqueça, ó, admissão, compressão, explosão e escape. Beleza? E aí, pessoal, gostaram? Né? Espero que sim, né? Espero que tenha dado uma luz aí um pouquinho nessa parte mecânica. Não é impossível, tá? E mulherada, pode abrir o capô, aprender ali as partes mais importantes ali. Seja curiosa, né? Tanto homem, tanto mulher, mas eu falo mais pra mulher porque mulher tem mais um receio um pouquinho mais quanto a essa parte de mecânica, tá bom? Mas não é um bicho de 7 cabeças, viu? Então, espero que tenham gostado aí. Quiserem mais algum tipo de conteúdo específico, manda nos comentários que eu vou estar respondendo, né? E a gente vai estar criando aí próximos vídeos aí em cima do que vocês pedirem, tá bom? Fiquem com Deus, não deixe de se inscrever no canal, ative os sininhos, dê o seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.